É inevitável que toda vez que você vai viajar para algum lugar novo, você fica com uma expectativa sobre aquele local. Mas na realidade, será que vai ser como você imaginava? Vai ser melhor? Vai ser pior? Você estava completamente enganado? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a nossa expectativa sobre o Japão e como de fato foi a nossa experiência lá. Oi, eu sou a Lu. Opa, eu sou o Gui. E esse é o Inventando Rotas. Começando então pela comida, a gente foi numa expectativa de comer só sushi, frutos do mar. A gente não achou que seria muito mais do que isso. E, enfim, a gente acabou nos surpreendendo muito. Basicamente, a culinária japonesa nos pegou de surpresa. A gente gostou de tudo que tem de comida lá. A gente ficou impressionado porque, basicamente, a grande parte dos pratos lá são de frango, carne de porco, até carne de vaca. A gente experimentou o churrasco japonês, que a gente ficou apaixonado. Gente, é a melhor carne que eu já comi na vida, de verdade. Eu postei, inclusive, um vídeo no TikTok falando sobre isso e o povo ficou bravo. Falou assim, não, o Brasil é melhor. E eu, gente... Então, né? Só experimentando pra saber, porque eu também achava isso. Eu pensei, nossa, a gente vai pro Japão e ficar com saudade da comida brasileira. E a gente voltou com saudade já da comida japonesa e pensando, tipo, nossa, a gente ficaria aqui, comeria isso aqui de boa todos os dias, tranquilamente. Acabou que o que a gente menos comeu lá foi o sushi, né? É, a gente Foi comeu umas 3 vezes. 3 vezes, né? 2 de esteira e uma no balcão. Inclusive, as experiências foram fantásticas. Aí vale ressaltar que, assim, o sushi deles é bem diferente do nosso. Primeiro que eles, parece que os frutos do mar que eles usam são mais frescos, São umas peças maiores também. Não tem muito aqueles fritos, né? Assim, tem coisas fritas também, mas não com tanta frequência. É um pouco mais saudável, porque aqui a gente coloca muito creme cheese, essas coisas. Eles não têm cream cheese lá. Lá não. E o salmão, aquele laranjinha mesmo, lá eles usam mais, não o atum, não é o salmão. Vale muito a pena experimentar, só que realmente Japão não é só sushi. Tem muito mais coisa pra você experimentar, tudo fantástico. E lá tem muito sushi diferentão, com vários frutos do mar. Tipo, a gente comeu sushi que era com caranguejo, sushi com enguia. Nossa, tipo, foi um monte. Eles colocam vários frutos do mar na forma de sushi, isso é bem legal. Aqui o máximo que a gente coloca é o camarão por cima. Lá tem de tudo. Assim, muito legal. Pra você comer um diferentão aqui, você tem que ir em algum mais específico, mais caro e tudo mais. Mas esse é pra todo lado. Geral. E já emendando no mesmo assunto de comida, a gente foi com a expectativa de que às vezes seria meio difícil pedir comida lá. Não necessariamente por causa da língua, porque usando um Google Tradutor você conseguiria, mas o tipo de comida muito diferente, alguma coisa assim. Não entender o que seria o prato, mas a realidade foi bem diferente. A realidade é que lá eles têm o costume de colocar na frente do restaurante como se fosse uma vitrine com todos os pratos que tem lá, ou pelo menos a maioria. E aí você consegue ver direitinho até o tamanho exato do que você vai pedir lá dentro. Então você vê tudo que vai ter no prato, todos os sabores, antes de entrar no restaurante. Até porque lá eles têm esse costume de você não vai ficar tanto tempo no restaurante igual é aqui no Brasil. Lá eles têm geralmente um tempo limite pra você ficar. Eles realmente vão pra comer, não pra ficar lá papiando e tudo mais. Aí na prática o que a gente fez várias vezes foi que a gente tirava foto da vitrine e na hora de pedir a gente só mostrava a foto. Falava, quero esse daqui. E vinha igualzinho. Eles deixam os pratos expostos aqui pra gente ver, ó. De mentira. Mas olha, tanto que é tipo certinho, você consegue ver, você não precisa saber o que é. Sempre que você pedir alguma coisa vai vir dessa forma aqui. Aquele de massa, lembra? De massa, Foi desse jeito. A gente foi num restaurante de comida italiana no Japão. Nossa, que foi muito bom. Aquele macarrão tava uma delícia. A gente tirou a foto da vitrine do que a gente queria, chegou lá e mostrou pra ele, porque a gente nem olhou o cardápio direito, a gente só mostrou o que a gente viu lá na vitrine. Outra expectativa que a gente foi com relação ao idioma, porque a gente sempre viaja pra outro país pensando, a gente tem o inglês, então é tranquilo. Vai ser de boa, todo mundo fala inglês, enfim. E lá foi um pouco diferente do que a gente imaginava. As pessoas sabem falar inglês, mas não todas e não tão bem assim. Mas elas sabem desenrolar. Não foi um super problema, né, amor? Mas assim, era mais pra perguntar o basicão. Pra realmente pedir uma informação mais longa, pedir uma ajuda com alguma coisa. Teve alguns momentos que foi um impasse, né, o idioma. A gente chegou a ter que usar em alguns pontos, inclusive o Google Tradutor, onde a gente falava lá, mostrava o escrito pra eles e eles retrucavam. Então não é todo mundo que fala inglês, mas dá pra se virar com o inglês, eles tentam ali, e a gente sempre deu um jeito. Nada que um Google Tradutor não resolva.
Inclusive, no Parque da Universal tinha uma moça Foi. lá que a gente pediu informação pra ela, ela não falava inglês. Mas ela já tinha um tradutorzinho na mão, um aparelhozinho, e ela se comunicou com a gente por ele. Nesse aparelhinho ela já traduzia do japonês pro inglês. Então, Nesse sentido, eles são muito prestativos. às vezes vai ser difícil a comunicação, mas eles vão fazer de tudo pra te ajudar. Eles fazem questão. Ah, e lembrando que a gente tem um roteiro de 15 dias pelo Japão. Perfeito se você for fazer a sua primeira viagem. A gente colocou tudo do essencial pra você saber. Tudo que a gente precisou muito quando tava lá. Tem um mapa interativo pra você consultar todas as localizações no Google Maps. Além de dicas e muitas recomendações. Se você quiser adquirir nosso roteiro, tá no primeiro link aqui na descrição e aproveita que tá no preço de Black Friday só agora em novembro. E o próximo tópico é o sistema perfeito. A gente tava com a expectativa, até porque a gente vê isso muito na internet, que o japonês é tudo certinho, lá não tem nada de errado. De fato, foi essa visão que a gente teve mesmo lá na A realidade. maior parte do tempo. Todo lugar, todo país tem o seu lado mais obscuro, né? E teve uma coisa que foi assim, até uma observação nossa, né? Que a gente tava lá num bairro que era mais comum isso, que era o bairro de Shinjuku, só que a gente tava, tipo, sábado, 10 horas da manhã. E assim como lá em outros lugares, a gente percebeu que o japonês, de certa forma, ele tem um vício em jogos, sabe? Em cassino, essas coisas. E nesse dia em específico, a gente viu uma fila gigantesca no sábado de manhã pra poder entrar num cassino e sair gastando dinheiro lá. E a gente até entrou, tipo, de curiosidade pra ver como que era e tal. E é tipo assim, o auge da dopamina lá dentro. É muito estranho. Esse Maruhan ali é como se fosse um cassino pra ele. É um lugar de jogo de azar, meio boatezinha, tem umas luzes malucas, barulhentas. E aí é o seguinte, aqui no Japão, você não vai em cassino não é pra ganhar dinheiro, é tentar ganhar dinheiro. Porque não pode. Então tudo que você gasta, ele tem que ser trocado por alguns brindes ou recompensas, tipo, uns brinquedinhos, esse negócio. E a questão é que agora ele abre às 10 horas da manhã, é um sábado, 10 horas da manhã. Só que todos os sábados eles renovam as recompensas, né, os brindes. Então o pessoal fez uma fila gigantesca para poder entrar. Muita gente jogando lá. É um local que o pessoal pode fumar também, que não é tão comum. É, que você viu aquela cena lá Japão, que você Não, eu vi a cena onde tinha um cara jogando com a mão esquerda a máquina na frente dele, um cigarro na boca, com a mão direita o celular com um cassino online, sabe? Foi um absurdo. E não só isso, lá nesse bairro também você vê que as propagandas dos estabelecimentos são um pouco mais agressivas. Não rola tanta atividade ilícita lá, mas você vê muito, tipo assim, umas meninas jovens vestidas com uma roupa de anime, com umas plaquinhas chamando para um estabelecimento. Cada prédio tem umas coisas escondidas. Cada prédio tem uma entradinha bem ligeira, com alguns andares, ou no subsolo, ou pra cima, com, sei lá, um barzinho, ou alguma coisa escondida. E até algumas paradas meio estranhas, sabe? Tipo assim, esse aqui que a gente tá. Tem, no quarto andar tem um negócio de massagem, e o pôster é bem diferente. desconfortável. Não é necessariamente para esse serviço que você tá pensando, mas normalmente, pelo que a gente pesquisou, é tipo para levar para algum bar, para fazer meio que uma companhia para alguém ficar bebendo lá, e é tipo cada andarzinho, fileirinha assim, é um lugarzinho escondido com um barzinho diferente que, sei lá, não tem muita visibilidade, não tem propaganda. É difícil de encontrar os lugares aqui. Lá no Japão, se você pesquisar, a gente pesquisou, né? Tem muito disso. Eles têm site pra contratar avó, avô, namorada, amigo, temporário. Companhia, né? Mas basicamente é isso aí pra falar, tipo, cada país tem o seu lado um pouco mais obscuro, o Japão não fica fora disso, mas pelo menos o que a gente viu desse lado foi mais específico em um bairro. Fora disso, a gente não viu nada do tipo. Em geral, a nossa experiência foi muito boa. A gente viu mais do Japão bom mesmo. A gente... 99%. Outra visão que a gente tinha era sobre a segurança do Japão, que é um país super seguro, e pra lá só serviu pra comprovar esse ponto de fato. Eu não me senti insegura lá hora nenhuma. Principalmente você que tem medo de uns becos, uns lugares mais escuros, né? Lá muito tranquilo. Não teve um momento que a gente sentisse alguma insegurança. Pelo contrário, parece que era tudo muito tranquilo. Partes que a gente fosse mais isolada, mais escuro, de boa. E a gente inclusive viu algumas cenas lá que, assim, surpreenderam. A gente viu umas criancinhas, tipo, de uns 5 anos. Indo pra escola sozinha, com a mochilinha, pegando o metrô. Você via assim, a criança era menor que a mochila, andando lá e pegando o metrô, tipo, sozinha. Com uma independência gigantesca, porque assim, a gente pesquisou e lá a sociedade, ela é responsável por cada uma dessas crianças. Não só o pai e a mãe. Exatamente.
Então cada um cuida dela para que ela chegue na escola, chegue em casa em segurança. Deveria ser o básico em toda a sociedade. E lá a gente viu que realmente isso funciona bastante. E além disso, a gente foi em vários parques e a gente vê, gente, a paz que é você estar lá sentado no parque com a sua família, comendo um lanche, fazendo um piquenique, amigos mesmo sentado com as coisas tudo jogado em volta. Não, na hora eu lembro de pensar direitinho, tipo, a gente nunca teria essa paz no Brasil. Nunca. Sim, ficar despreocupado, né? A nossa expectativa bateu com a realidade, de fato. Bateu e muito. E superou. E o próximo é o transporte pontual. A gente já tinha ouvido falar que eles eram muito pontuais, era o metrô mais pontual do mundo, não sei o quê. Então a gente já foi com essa expectativa e já de olho pra ver se era verdade ou não. Não, e assim, eu tentei, eu ficava toda hora olhando lá, não, agora vai atrasar. E sim, tava chegando, faltava 30 segundos pra bater o horário da previsão, eu falava, agora vai errar. Nunca errava. Sim. Extremamente pontual. Dava a hora que eles programavam, eles chegavam, o metrô e ia no horário exato. E a gente vê muita reportagem também que no Japão, por exemplo, estragou uma linha de metrô, etc. Eles consertam no mesmo dia, na mesma tarde, eles se viram lá, enfim, é muito rápido. Aqui na nossa cidade mesmo, quando começou uma obra, com os 2 meses com aquela obra, atrapalhando todo mundo, e o negócio não consertava. E toda vez a gente olhava para aquilo, olhava um pro outro e pensava assim, nossa, se fosse no Japão, já tinha resolvido. E por último, uma outra expectativa que a gente tinha sobre o Japão é que é um país extremamente limpo. Talvez seja por isso que você clicou nesse vídeo, né? Por causa da nossa thumb. Não fica bravo com a gente. Mas assim, de fato, eu acho que o Japão foi um dos países mais limpos que a gente já visitou. Provavelmente o mais limpo de todos. Na verdade, a cena que a gente colocou na thumb e onde a gente mais viu lixo foi principalmente nesse bairro de Shinjuku, que a gente já comentou antes, é de Tóquio. E a gente chegou lá num sábado de manhã, a gente chegou por volta de umas 7h30, 8 horas, e aí tinha bastante lixo lá na rua. Por quê? Porque lá é um bairro famoso pela vida noturna. Exatamente. Então, assim, provavelmente foi na sexta-noite. Tem muito turista que vai pra lá também, não é só o japonês em si, é um bairro mais movimentado. E acaba que o pessoal lá, ficando até de madrugada, acaba produzindo muito lixo, o povo vai jogando na rua e tudo mais. Então, quando a gente chegou, tava bem sujo. Mas já tinha um pessoal limpando, e quando deu, tipo assim, eu olhei no relógio, 9 horas da manhã, a rua inteira já tava limpa, como se nada tivesse acontecido. Sim, quando a gente chegou, a gente viu toda aquela bagunça e falou, não é igual o povo fala que é perfeito, né? Porque o povo romantiza muito. Mas, de fato, eles cuidam muito bem do país e já tinha gente arrumando. E é porque a gente chegou bem cedo lá mesmo. E, assim, vale ressaltar também que a cidade de Osaka, em geral, tem alguns pontos que tem um pouquinho mais de sujeira também, principalmente nesses centros que são mais movimentados, mas assim, em geral é extremamente tudo muito limpo. E eu acho também isso vai muito da cultura do japonês, porque você não vê eles produzindo muito lixo, tipo assim, lá eles não... tem uma regra, né, que eles não podem nem comer na rua. Assim, não é que não pode, mas eles têm esse respeito, assim, de cultural, comer né? no ambiente lá que ele tá, seja no restaurante, na Family Mart. E como não tem lixeira espalhada pelas ruas do Japão, eles costumam guardar e descartar quando chega em casa, enfim. Mas em geral, é um país muito limpo, sim. Foram poucos os casos que a gente viu lixo, mas assim, a gente tava basicamente procurando pra encontrar e falar que tinha. Exatamente, a gente procurou muito até encontrar. E foram pouquíssimas as vezes. Então, assim, eles estão de parabéns. Mas é um país que a gente gostou muito. É extremamente seguro, como todos dizem. É extremamente limpo, como todos dizem. A comida é muito boa. Não é só sushi, como muitos pensam. Realmente é uma experiência cultural completamente diferente e inesquecível. Vale a pena conhecer. E alguns pontos agora que a gente queria trazer de adicional, que não é algo que a gente necessariamente estava com uma expectativa, mas a gente observou estando lá. E se surpreendeu. E o primeiro é a educação do japonês. A gente já chegou a comentar um pouco aqui, mas a gente não esperava um povo tão receptivo, prestativo e assim, que queria realmente ajudar a gente em tudo, sabe? A gente não esperava essa hospitalidade deles. Sim, então foi uma impressão que ficou muito boa. E além disso, a gente ficou muito impressionado com a saúde deles mesmo, com a disposição deles. Porque a gente via direto nos templos que tinham, tipo, 1 milhão de escadas pra subir, que a gente chegava lá bufando e, assim, quase morrendo. E a gente viu muitos idosos japoneses subindo aquilo na maior tranquilidade, às vezes até com bengala, assim, andador. E a gente ficava, gente, impressionante. Então... a gente morrendo pra subir aquelas escadas gigantescas e do nada passa um senhorzinho de uns 70 anos do nosso lado de boaça. Como se ele subisse aquilo lá todo dia. Que de fato ele deve fazer aquilo todo dia. É só uma observação mesmo que a gente quis trazer, que nos surpreendeu. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar nos 1000 inscritos. Tamo quase. Já deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! E até a próxima rota.